Olá pessoal, Rafael Belém aqui falando com vocês e hoje eu quero trazer para vocês um ensinamento bíblico acerca desse assunto, né? Como você leu aí no título, vou estar falando sobre ansiedade, né? E gente, desde já eu quero pedir para você, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você e olha, eu também tenho muita certeza, se você ouvir, prestar atenção, abrir o teu coração e praticar o que eu tenho para ensinar para você aqui, você vai se livrar desta praga aí pro resto da sua vida, esta praga desse negócio chamado ansiedade, essa enfermidade. E você vai se libertar disso em nome de Jesus. Eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Vamos lá. Eu quero que, se você puder acompanhar na Bíblia, eu estou lendo Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Peço também para que você curta, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Tudo para que a gente possa levar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus até essas pessoas, né? Principalmente quem sofre com esse negócio aí, tá bom? Vamos lá. Filipenses 4,6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja que a Bíblia vai nos dar uma orientação, e essa primeira orientação é: não ande ansiosos por coisa alguma. Rafael, claro, eu estou passando por esse problema. Eu tenho ansiedade, eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu fico nervoso, preocupado, até porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você querer viver o futuro no presente, é você querer trazer aquele problema, aquela situação que vai acontecer lá na frente, você querer trazer para o dia atual, para o presente. Então isso é ansiedade, é uma das características da ansiedade. E Rafael, dizer simplesmente que não seja ansioso ou não fique ansioso, dizer isso não resolve. Claro que não resolve. A primeira orientação é que antes de você ficar ansioso, como a Bíblia diz aqui, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quer dizer que não é apenas você buscar ajuda ou recorrer à ajuda quando você já está tomado pela ansiedade. Claro que se você já está tomado por esse negócio, por esse mal, claro que é buscar o mais rápido possível esse conhecimento bíblico, colocar em prática e se libertar. Mas perceba que a Bíblia fala que antes daquele sentimento, antes daqueles pensamentos tomarem conta de você, antes daquele sentimento tomar conta do teu coração, antes daquela tristeza, daquela angústia, daquela preocupação, daquela incerteza, antes de tudo isso, a Bíblia diz que você tem que orar. Seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tem traduções que diz que sejam conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, aquilo que está te faltando, aquilo que está te deixando ansioso, aquele problema, aquela preocupação, aquela angústia. Isso daí é o que Deus pede para você levar até Ele em oração. É o que Deus diz assim: olha, pode trazer os problemas, eu quero ouvir mesmo os problemas. Eu quero ouvir na oração você abrir o coração, você ser sincero diante da minha presença, diante de mim, o que é que você está sentindo. Uma vez que a gente sabe muito bem que Deus, Ele é um Deus que Ele se importa com os nossos sentimentos. É isso mesmo. Ei, Deus se importa com os teus sentimentos. Se quem sabe alguém da tua casa, da tua família não se importa com os teus sentimentos, se o teu pai, tua mãe não se importa com os seus sentimentos, seus irmãos, seu marido, sua esposa não se importa com os seus sentimentos, entenda uma coisa: Deus se importa com os seus sentimentos. Rafael, então a primeira coisa para se libertar desse negócio, desse mal, uma vez que a gente sabe também que os tempos que a gente está vivendo hoje são tempos difíceis, são um tempo caótico,
são tempos que realmente traz uma incerteza, traz realmente aquela falta de segurança, traz realmente aquela dúvida do amanhã, do futuro. Então isso tem se instalado na vida das pessoas. Só que eu estou aqui para levar esse conhecimento de Deus até você e lhe libertar no nome de Jesus. Então voltando para cá, vamos lá, gente. Leve até Deus. Chegue até a Deus nos seus momentos de orações, e se você não tem costume de orar, não tem hábito de orar e nem tem vida de oração, comece a partir de hoje. É o principal caminho e você vai já entender o porquê. Então Deus nos pede que as nossas orações, aquilo que está pegando dentro da gente, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos deixando sem dormir à noite. Quem sabe você não consegue dormir à noite. Quem sabe você não consegue nem comer. Quem sabe você está vivendo nesse momento de ansiedade, que a ansiedade está tomando conta de você de uma tal forma que você não consegue sair de dentro de casa, sair do seu quarto. Que você não consegue nem conversar com as pessoas em sua volta. Quem sabe você está vivendo um momento que você tem que tomar remédio para conseguir dormir, para conseguir apagar. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, remédio para lembrar de tomar os outros remédios. Não, tá errado. Deus quer livrar você desse negócio aí. A dependência não é de remédio, a nossa dependência é de Cristo. Então eu estou aqui para dizer a primeira coisa: leve a Deus nas tuas orações, leve a Deus as tuas necessidades. Deus quer ouvir o que está te deixando ansioso. Deus quer ouvir o que está te deixando angustiado. Às vezes a gente tem uma impressão de Deus, sabe, que nas horas das orações, né, a gente tem um pensamento de Deus que não. Deus quer ouvir só as nossas gratidões. Deus quer ouvir só as bênçãos. Deus quer ouvir só os momentos de adoração, dar glória a Ele na oração, aquele negócio todo, né? A gente tem que adorar o nome de Jesus. Claro que sim, mas também Deus quer ouvir o que está pegando com você. Deus quer ouvir o que é que está te incomodando. Deus quer ouvir o que é que está te deixando ansioso. Então, segunda coisa, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, a segunda coisa, leva até Deus em oração. Ansiedade, o que está te causando. E a segunda coisa, pela ações e pelas súplicas com ações de graça. O que é ações de graça, Rafael? Ações de graça é a obra de Deus. Sim, a obra voluntária de Deus. A obra de Deus, gente, ela vai muito mais além do que, por exemplo, ser um obreiro, um presbítero, um pastor, do que um evangelista. Isso é fazer a obra? Sim, também. Mas a obra de Deus vai muito além disso. Por quê? Porque eu não concordo com jovens, né? Você é jovem, você que está assistindo esse vídeo que você é jovem, eu não concordo com jovens sem fazer nada da vida, parado, tem dons, tem talentos, Deus derramou na sua vida dons, talentos, habilidades, e Ele derramou isso na sua vida, amém, para você trabalhar, para você achar o seu chamado, seu propósito, sua missão, com certeza, trabalhar, conquistar suas coisas, ganhar o seu dinheiro, sim, com certeza, mas Ele também colocou dons e talentos para que você sirva a Ele. E tem-se uma frase, né? Não é bíblico, mas tem-se uma frase que é muito certa. Essa frase é mais ou menos assim: mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque você tem que entender, quando eu falo de mente, eu estou falando dos pensamentos. Porque você tem que entender que a ansiedade, ela começa com um pensamento. Sim. Todo pensamento vira um sentimento. E aquele sentimento vira uma atitude e um comportamento. A ansiedade, ela vem justamente na tua alma, que é o centro dos teus pensamentos e sentimentos. Então você não fica ansioso do nada, não. Você começa a pensar numa situação, você começa a pensar em um problema, você começa a pensar preocupado com o teu amanhã,
E aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos de dúvidas, aqueles pensamentos desesperados que você tem, aquilo dali que está na tua mente, na tua cachola, passa para o teu coração. Pensamento vira um sentimento. E quando vira um sentimento, depois se torna uma atitude. Você vai agir de acordo com aquele sentimento. Como assim, Rafael, agir de acordo com aquele sentimento? Você vai ficar triste. Você vai ficar deprimido. Você vai ficar isolado no seu quarto. Você vai ficar sem dormir à noite. Você vai ficar sem conseguir comer. E tudo isso que eu falei desde o início. Então é um processo. Passa pela tua mente, depois vai no teu coração, no teu sentimento e depois se torna uma atitude. E aí você se encontra numa situação tomada pela a ansiedade. Tudo por quê? Porque começa com aqui, ó, os pensamentos. A Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia, se eu não me engano, é lá em Provérbios, Provérbios 4, tem até aqui, eu deixei aqui mais fácil, Provérbios 4, 23, se eu não me engano, isso, Provérbios 4, 23, olha só o que é que diz esse versículo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só o que é que a Bíblia diz, Provérbios 4, 23, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo que eu acabei de falar. Você pensa, depois sente, depois vai agir. Então, uma vez sabendo disso, que a ansiedade ela se instala, né, no coração do homem. Quando eu falo coração, não estou falando do coração físico, né, que bombeia sangue, mas eu estou falando do coração justamente isso, da alma, do centro dos pensamentos e dos sentimentos do ser humano. Então, uma vez sabendo disso, quando a Bíblia fala com ações de graças, a Bíblia fala da gente fazer a obra de Deus. Fazer alguma coisa para Deus. Você ajudar o próximo é fazer alguma coisa para Deus. Você levar uma palavra de ânimo para quem precisa é você fazer a obra de Deus. Você evangelizar é você fazer a obra de Deus. Quem sabe você tem dons para, para entrar em ministérios de louvores, para fazer parte de coral, de peça de teatro para Deus, de ministério de dança, para fazer uma obra de ação social para Deus, seja lá o que Deus tiver tocado no teu coração. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me no que o Senhor precisar. E Ele vai encaixar você em alguma coisa, eu tenho certeza. E quando você faz algo para alguém, quando você faz a obra de Deus, pratica esse versículo aqui com ações de graça, e você ajuda o próximo, e você faz a obra de Deus de alguma forma, como eu expliquei aqui agora há pouco, isso vai, com certeza, complementar as orações que você está fazendo. Então, além de orar em relação a vencer a ansiedade, além de orar, mas eu tomar uma iniciativa, tomar uma ação, ocupar os meus pensamentos com a obra de Deus, isso é o remédio. Quer ver só? Olha o que é que diz o versículo 7. O versículo 6 é o remédio da ansiedade. É o que você tem que fazer. E o versículo 7 é a solução. O versículo 7 é o resultado de você ter praticado o versículo 6. E olha só o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, sentimento, e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quer ter a paz de Deus que excede todo o entendimento? Como assim, Rafael, que excede todo o entendimento? A paz que ninguém consegue entender, que ninguém consegue compreender. O mundo pode estar caótico como está. Pragas, guerras, aquele rebuliço todo que a gente está vivendo. Só que você tem paz. A situação que você está vivendo financeira pode estar terrível, mas você tem paz. A situação da tua família é briga em cima de briga, contenda em cima de contenda, mas você tem paz. Por quê? Porque essa paz não é uma paz que é sua, mas é a paz de Deus.
que excede todo entendimento, que ninguém consegue entender. Meu Deus, a situação tá do jeito que tá, e como é que fulano tá desse jeito? Como é que fulano não se preocupa? Como é que fulano não tá roendo as unhas? Não tá vendo como é que a gente tá vivendo? Não tá vendo a situação do mundo? Como é que fulano ainda consegue respirar, ainda consegue sorrir, ainda consegue... A paz que excede todo entendimento. Quer ter essa paz? Isso é o resultado de quem pratica Filipenses 4:6. Eu vou ler mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, quer dizer, Deus vai proteger o teu coração, o teu sentimento e a vossa mente, que é onde começa tudo. Então vai proteger o meu coração, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só que interessante. Nós somos geradores de pensamentos. Você quer dar um fim, dar um basta de uma vez por todas na ansiedade? Seja um gerador de pensamentos. Não qualquer pensamento. Até porque a nossa cabeça ela tem que ser como um filtro. Não é todo pensamento que você vai engolir e colocar no teu coração. Não, você tem que filtrar. Porque muitas vezes, e depois eu vou ensinar sobre isso, muitas vezes existem os dardos inflamados do maligno, que são sugestões de pensamentos do diabo. Mas depois eu vou explicar sobre isso quando eu for ensinar aqui no YouTube mesmo sobre depressão. Daqui a pouquinho o vídeo está chegando aí também. Mas voltando para cá. Então tua mente tem que ser um filtro. Tem que ser um filtro. Não é qualquer coisa que você vai passar para o teu coração. Então, além de Deus estar guardando teu coração e teus pensamentos agora, o versículo 8, Deus nos dá uma obrigação de gerar novos pensamentos. Porque uma vez já diz a frase, como eu acabei de dizer, mente vazia, oficina do diabo. Então também teus pensamentos não podem estar vazios, cara. Então o que é que você vai fazer? Você vai trocar esses pensamentos que você está sentindo por outros pensamentos. Você vai gerar novos pensamentos. E que pensamentos são esses, Rafael, que tem que ocupar a minha mente? Filipenses 4:8. Eu vou ler mais uma vez para me encerrar aqui o vídeo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Se existe alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Enquanto Deus guarda, enquanto Deus protege os teus pensamentos e sentimentos, você tem a obrigação de gerar novos pensamentos. Um forte abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Compartilha com aquele amigo seu, aquela amiga sua que está precisando ouvir essa palavra. Eu peço também que você deixe o seu curtir aí, tá bom? Peço também que você se inscreva, estamos na meta aí de 1000 inscritos. E é isso, forte abraço, eu vou ficando por aqui. Até mais, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.